Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das análises mais curiosas de Sigmund Freud. E o interessante é que não é sobre um paciente, mas sim sobre uma novela. É quase uma história de detetive da psicologia, onde a arqueologia de ruínas antigas vira uma grande metáfora para escavar uma mente e o que ela esqueceu. A história já começa com essa frase, que joga a gente bem no meio de um mistério. Um homem se sente atraído por uma coisa, mas não sabe explicar o porquê. E é justamente essa obsessão, essa atração sem explicação por uma escultura antiga que vai ser o ponto de partida da nossa investigação. Então, vamos conhecer o nosso protagonista. O nome dele é Norbert Hanold. Ele é um jovem arqueólogo que basicamente se isolou do mundo. Para ele, o mármore e o bronze das antiguidades tinham mais vida do que o contato com as pessoas. Só que o interesse do Hanold por essa peça não é puramente acadêmico, sabe? Ele sente uma conexão muito esquisita, muito pessoal com essa figura anônima do passado. É algo que a ciência dele não consegue explicar de jeito nenhum. E a partir daí, a imaginação dele, dispara. Ele constrói um universo inteiro em volta daquela imagem, dá um nome para ela, Gradiva, inventa uma história, uma origem lá em Pompeia. Todo o conhecimento de arqueólogo que ele tem passa a servir essa fantasia pessoal. E é nesse conto que a imaginação do Hanold cruza uma linha bem importante. Freud define isso como delírio. É aquele momento em que as fantasias ficam tão fortes, mas tão fortes, que elas começam a ditar as crenças e, o mais importante, as ações da pessoa no mundo real. Agora, a obsessão que já domina os dias dele começa a invadir os sonhos. E é aqui que o inconsciente vai mandar uma mensagem. Uma mensagem bem poderosa e, na verdade, aterrorizante. No sonho, ele é transportado para Pompeia, justamente o lugar que a imaginação dele escolheu para Gradiva. Mas o que era fantasia vira um pesadelo. O cenário agora é de pura ansiedade, de pavor, com o vulcão Vesúvio em plena erupção. O mais curioso é a sequência do sonho. Ele vê a Gradiva andando calmamente no meio daquele caos todo, tenta avisar, mas ela o ignora, e então ele assiste ela virar pedra e ser soterrada. O sonho não é só sobre a destruição da cidade, é sobre perder ela. E quando ele acorda, a fantasia virou certeza absoluta. Para ele, o sonho é a prova de que Gradiva existiu. Essa progressão aqui é a chave de tudo. Começa com um fascínio acadêmico, normal. Isso evolui para um sonho de ansiedade, que se transforma numa convicção, a absoluta, de que ela era real. E qual o passo final? Uma jornada totalmente irracional, movida por essa certeza delirante. E essa jornada o leva para um único lugar possível, Pompeia. O palco está montado para o grande confronto entre o mundo interno dele e a realidade do lado de fora. E aí, acontece o clímax da obsessão dele. Bem no meio-dia, naquela hora que os antigos até chamavam de a hora dos espíritos, a fantasia dele parece se tornar real. Ele a vê. Bom, e aqui a gente chega no ponto central, né? O que o Hanold acha que está vendo versus o que realmente está ali. De um lado, a crença num fantasma do passado. Do outro, uma mulher de carne e osso, que faz parte do presente dele. A realidade bem que tenta se impor. A mulher fala com ele em alemão, mas a mente do Hanold está tão mergulhada no delírio que ele simplesmente dá um jeito de encaixar isso na fantasia. E ela, percebendo isso, age de forma muito inteligente, decide entrar no jogo, entrar no delírio dele para entender o que está acontecendo por dentro. E agora a gente muda um pouco o foco. Saímos do mistério e vamos para a explicação, quase como no próprio processo da psicanálise. Chegou a hora de começar a escavar. Isso nos leva à pergunta central que o Freud queria responder. O que, afinal de contas, estava acontecendo por baixo da superfície desse delírio tão bem construído? E a resposta de Freud está num dos conceitos mais famosos dele, a repressão. E a analogia com Pompeia, que o próprio autor da novela usa, é simplesmente perfeita. A mente pode enterrar memórias, do mesmo jeito que as cinzas de um vulcão enterraram uma cidade inteira, mantendo tudo lá, preservado, mas fora de alcance. E aqui que o quebra-cabeça se monta de um jeito genial. Olha só, cada detalhezinho do delírio do Hanold tinha uma raiz na realidade, uma raiz que estava enterrada. O nome que ele inventou, Gradiva, na verdade é só a tradução em latim do sobrenome real dela, Bertgang. Aquela fantasia de que ela era grega, o nome dela é Zoe, que em grego significa vida. E o mais impressionante de tudo, aquele jeito de andar, sabe? Aquele andar único que virou a obsessão dele, era exatamente o jeito que a Zoe, a amiga de infância dele, andava. Então, a grande virada é essa. A obsessão nunca foi sobre arqueologia.
Foi o jeito que a mente dele encontrou para trazer de volta sentimentos e memórias de infância que ele tinha enterrado, reprimido. O amor esquecido pela Zoe retornou, mas disfarçado na única linguagem que ele entendia, a linguagem do passado. E isso nos leva a uma questão ainda maior, algo que fascinava o Freud. Essa sobreposição incrível entre a criação artística e a descoberta psicológica. O Freud ficou simplesmente maravilhado ao perceber que o autor da novela tinha, de forma intuitiva, construído um caso clínico psicanaliticamente perfeito. O Jensen criou uma representação exata da repressão e do retorno do reprimido sem nunca ter estudado o assunto formalmente. E essa citação do Freud resume essa admiração de forma perfeita. Para ele, os grandes artistas eram como exploradores do inconsciente, capazes de entender e retratar as profundidades da mente humana muito antes da ciência conseguir mapear tudo isso. No fim das contas, a história da Gradiva se torna a metáfora perfeita para a própria psicanálise. O processo de cura do Hanold é uma escavação. Ele precisa desenterrar o próprio passado esquecido para conseguir viver de verdade no presente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a mente do Hanold enterrou uma história tão fundo que ela retornou como uma obsessão, fica a pergunta: que histórias esquecidas podem estar nesse exato momento moldando a realidade que a gente percebe ao nosso redor?